Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Você que está conosco, Camila Furtado. Bom dia a você, minha irmã, meu irmão que está conosco. Juntos vamos louvar, adorar a Santíssima Trindade. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos amou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra, glória, louvor, poder, majestade, toda adoração seja dada a ti, Pai Santo. O Senhor que é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O Senhor que é a fonte e a origem de todas as bênçãos. O Senhor que nos criou à sua imagem e semelhança e nos deu o dom da vida. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque podemos participar da tua glória. Glorificado seja o teu santo e glorioso nome. A ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, nosso justificador, que nos tirastes do corredor da morte eterna e nos destes a graça da salvação. Bendito seja o teu nome, a ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade, toda adoração seja dada a ti, Senhor. Obrigado pela abundância de bênçãos que derramas sobre nós, nós que fazemos parte do teu corpo místico, pela tua misericórdia e bondade. E a ti, Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Mestre de nossa alma, a ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e toda adoração seja dada a ti, Senhor, que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Bendito seja o teu santo e glorioso nome, ó nosso companheiro, nosso formador, nosso instrutor, aquele que nos ensina todas as coisas. Obrigado, Senhor. Bendito seja o nome da Trindade. A você, minha irmã, meu irmão que está conosco nessa manhã, buscando as graças de Deus para a nossa vida, para a nossa salvação. Olha só. Neuza Piacentini, bom dia. Angélica Monteiro, Lourdes Alves, Maria do Rosário, Aurineide, Deus abençoe. Angélica Creis, socorro. Adelina Pena, bom dia. Camila, bom dia. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça, nos dê a força, não é isso? Na nossa caminhada de vida. Amém? Hoje nós vamos pegar, logicamente, o Evangelho do dia, não é isso? Vamos pegar o Evangelho do dia de hoje, que é Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. É um pouquinho grande, né? Opa, desculpa aí. É a Karina que fica fazendo tossir desse jeito. Tudo é culpa dela, tá, pessoal? Regina Célia, bom dia. Lourdes Alves, Deusa Lopes, amém. Tem um bandão de gente bonita aqui. Elizabeth, Neuceia. Que Deus nos abençoe a todos, que nós sejamos aí conduzidos pela graça de Deus. Rosel, Janu, 2020. Vou jogar no bicho de novo. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Nós vamos ver Jesus andando sobre as águas. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, lá estava sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar.
Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar a todos os arredores. Apresentaram então todos os doentes, rogando que ao menos deixasse tocar na orla da sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, Ana Cássia, que está conosco também, Terezinha Fernandes, Eliette Teixeira. Bom dia, bom dia, bom dia. Muita paz, muita alegria. Pois bem, Jesus despede a multidão, manda os apóstolos ir na barca, né, na frente. Né? Ninguém perguntou como é que ele iria depois, né? Mas tudo bem. Jesus subiu ao monte. Essa subida de Jesus ao monte para orar a sós é semelhante a Moisés, que subiu ao monte para pegar as tábuas da lei. Então aqui tem um paralelo que o Evangelho de Mateus quer dizer que Jesus é o novo Moisés. Nós já falamos disso, não é verdade? Então aqui tem um paralelo de Jesus com Moisés no subir ao monte. Mas o outro lado é, Jesus subiu ao monte para orar na solidão, para estar sozinho diante de Deus. Olha, Lucas vai falar muitas vezes no seu evangelho que Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus sobe ao monte, ora ao Pai em segredo. E lá pela quarta vigília, lá pelas 5 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, Jesus vem andando sobre as águas. É lógico que é uma experiência fora do comum, né? Os apóstolos no barco, o mar agitado, o vento, né, jogando o barco para lá e para cá, quando vê um homem andando sobre as águas. Nós temos que imaginar que eles estavam à noite, no barco devia ter algumas lamparinas ali acesas e o resto na escuridão. E se estava ventando, não estava uma noite clara, bonita, né? Devia estar o tempo bastante fechado. Aí vem um homem andando sobre as águas. Meu Jesus! Foi um susto só para os apóstolos, não é isso? Mas o importante aqui, a gente podia até fazer já uma analogia, né? O barco é a igreja, o mar é o mundo. Jesus está sobre o mundo, ele é o Senhor do mundo. Pedro se atreve a sair da barca para ir ao encontro de Jesus. Ah, andar sobre o mundo é só Jesus. Pedro começa a afundar, quer dizer, vai para o mundo lá fora. Jesus salva Pedro, não é isso? Esse é um aspecto fantástico, maravilhoso desse momento, desse acontecimento de Jesus andando sobre as águas. Mas um ponto fundamental também é Pedro. Senhor, deixe eu ir andando sobre as águas. Jesus falou: Vem. Eu fiquei imaginando Pedro colocando o pé para fora da barca. Imagina só, Pedro coloca o pé para fora da barca e quer encontrar apoio, né, para ele pisar. Né? Certamente Deus dá a graça, ele encontrou algum apoio ali e saiu caminhando. Depois de um ponto que ele estava caminhando, aí vem a fé. E aí Pedro fraquejou na fé. Irmãos, vamos aprender com isso. Que muitas vezes nas turbulências da nossa vida, nas dificuldades que passamos, nos problemas muitas vezes de enfermidade, problemas de moral, problemas de relacionamentos, problemas na nossa vida,
muitas vezes nesses problemas a gente clama a Deus e Deus fala para a gente: vem, enfrenta o problema que eu estou junto. A hora que a gente começa a enfrentar o problema, Deus fala: viva agora a sua fé. Aí o Senhor quer que nós cresçamos na fé. E nós devemos usar a nossa fé, crer que Jesus está conosco. Porque tem hora que parece que Jesus não está com a gente, parece que nós estamos sozinhos diante da tribulação da vida. E esse momento é o momento da fé que Pedro fraquejou. Porque enquanto Jesus estava sustentando ele na graça dele caminhar sobre as águas, Pedro estava indo bem. A hora que Jesus falou assim: agora, Pedro, agora é com a sua fé. Aí Pedro caiu dentro da água. Assim muitas vezes acontece conosco, irmãos. Precisamos clamar ao Senhor, sim, que Ele nos dê a fé e que aumente a nossa fé, para que a gente não fraqueje diante dos problemas da vida, para que a gente não sucumba diante desses problemas, mas que a gente tenha força de sobreviver a essas dificuldades. E é exercício da nossa fé. E isso para nós é fundamental na nossa caminhada. Pedro fraquejou na fé durante a sua caminhada sobre as águas. Nós também muitas vezes fraquejamos na nossa fé diante dos problemas que a vida nos oferece. O vento bateu em Pedro e Pedro titubeou e afundou. Mas a hora que Pedro estava afundando, o que ele disse? Senhor, salva-me! Ah, esse é o nosso grito, irmãos. Esse é o nosso grito ao Senhor: Senhor, salva-me, Senhor, venha em meu socorro, Senhor, não estou aguentando, Senhor, eu estou afundando na minha fé, a minha fé é fraca, Jesus, venha ao meu socorro. E o Senhor vem em nosso socorro. E nós precisamos ter a certeza de que nada é maior do que a nossa fé diante das provações. O Senhor não vai dar para nós algo maior do que a gente pode suportar. Aqui tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha só o que diz: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapasse as vossas forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que jamais sejais tentado além de vossas forças. Mas com a tentação, ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. É aquela velha história, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então Deus não vai dar para nós nenhuma tentação, nenhuma dificuldade maior do que a gente possa suportar. E Ele vai dar os meios de nós vencermos as tentações. Isso é importante para nós. Deus quer que nós vençamos as tentações com a nossa força, com o nosso esforço, com a nossa luta. Não é só a graça. A graça vem, mas junto com a graça está a nossa força. Santo Agostinho dizia que a graça supõe a natureza. Isto é, a graça de Deus, que é derramada sobre nós, supõe o nosso esforço de luta. Então, a graça supõe a natureza. A graça supõe o nosso esforço, dizia para nós Santo Agostinho. E é um fato. Aqui com Pedro, a graça veio, mas a hora que Pedro sentiu a tribulação, ele fraquejou na fé. E Jesus chama ele, né? Pedro, homem de pouca fé, por que duvidastes? Meu irmão, minha irmã, que nós agarremos a Jesus sempre, para que nós nunca duvidemos da graça dele sobre nós. A gente nunca passe pensando que a graça de Deus já foi, que Deus esqueceu de nós, de forma alguma. Agora, depois daquele momento em que Pedro passou pela experiência com Jesus, Pedro e Jesus subiram a barca. A barca, como eu disse, é a igreja. E ali naquele momento, todos se prostraram diante de Jesus e disseram que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Olha bem, é importante a gente perceber,
Eles não estão dizendo que Jesus é Deus. Eles estão dizendo que Jesus é o enviado de Deus, aquele que eles diziam desde depois de Davi. Eles queriam o Filho do Homem, o Filho de Deus, né? Aquele que viria para libertar Israel. E eles viram o poder de Deus naquele momento, o poder da graça de Deus, não só de Jesus andando sobre as águas, como Pedro andando sobre as águas, quando Pedro foi resgatado por Jesus. Eles viram as maravilhas de Deus e eles se prostraram em adoração a Jesus. Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa é a nossa exclamação, irmãos. Essa é a nossa exclamação na nossa caminhada, nas dificuldades que aparecem, se nós estamos com Jesus, se nós buscamos a Jesus, se nós exercemos a nossa fé. É um exercício de fé constantemente. Mesmo se nós fraquejamos certas horas, a gente clama: Senhor, vem em meu socorro, salva-me, Senhor. E Ele nos resgata. E a hora que nós sentimos o resgate de Deus em nossa vida, nós não temos outra coisa a fazer a não ser prostrar diante do Senhor e adorá-lo, adorá-lo em espírito e verdade. Isso para nós é a nossa, sabe, a nossa comunhão e a nossa profissão de fé. Crer que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Que esse episódio de Jesus caminhando sobre as águas não seja para nós somente um espetáculo do poder de Jesus, mas seja para nós um encontro pessoal com Jesus, que Ele vem em nosso socorro, em nossas tribulações, a todo momento, a qualquer momento. Ele nos dá força para suportar os problemas, mas quando nós sentimos assim balear a nossa vida, as coisas estão balançando, parece que vai cair, clamemos ao Senhor. Ele não vai nos deixar afundar. Ele vai nos resgatar. Mesmo que Ele nos chame a atenção, como chamou a atenção de Pedro. Você é um homem de muito pouca fé, Pedro. Mas Ele resgatou Pedro e levou Pedro para a barca. Assim também é nós. Jesus nos resgata e nos leva para a barca, que é a igreja, para os sacramentos, não é isso? Ele nos leva para a igreja, onde nós temos segurança. A nossa segurança está na igreja, instituída pelo Senhor e inaugurada pelo Espírito Santo. É lá que nós temos. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por tribulações, por problemas, porque afastamos um pouco da igreja e queremos andar no mundo. O mundo vai nos perturbar, o mundo vai querer nos derrubar. Pode ver quando a gente começa a fraquejar na oração, nos sacramentos, na busca de Deus, quando a gente começa a distrair espiritualmente com as coisas do mundo, com as coisas desse mundo, a gente começa a criar fantasias, criar ideais que nem sempre são bons ideais, nem sempre nos leva para a glória de Deus. É nós sairmos da igreja, do redil, onde Jesus Cristo é o Senhor, e muitas vezes nós trilhamos por outros caminhos. Aí o mundo vai nos sucumbir. Mas nós que já passamos por uma experiência de Jesus, mesmo que certas horas a gente pisa um pouco fora da barca, a gente vai clamar: Senhor, salva-nos. E Ele vem nos salvar, porque Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Ele vem sempre ao nosso socorro. Ele socorre cada um de nós. Que você, minha irmã, meu irmão, exercite a sua fé e diga sempre: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nós temos que ter consciência de que a fé é um dom dado por Deus, né? Nós vemos isso lá nas virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A fé é uma virtude teologal, isto é, uma graça que Deus nos dá, um dom que Deus nos dá para acreditarmos nele e para termos uma relação pessoal com ele. É um dom. E muitas vezes a nossa fé, ela ou é pouco exercitada, ou ela é esquecida, ou ela é deixada um pouco de lado, ou então nós não estamos dando todo o alimento para a nossa fé,
e ela não cresce de quanto deveria crescer. Aí nós temos que clamar: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, vem em meu socorro. Senhor, eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso crescer na minha fé. E quando nós falamos para o Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé, você sabe o que Ele vai colocar no nosso caminho? Dificuldades, problemas, para a gente exercitar a fé. Como é que você exercita a fé? A hora que ela exige fé. A vida exige fé. Aí a gente exercita a fé. Sempre vai ser assim. Senhor, me dá um dom da paciência. A gente sempre diz aqui na comunidade. Pede para o Senhor o dom da paciência. Ele vai colocar um chato do seu lado para você exercitar a paciência. Sabe o que é? É a mesma coisa a fé. O Senhor fala, a Karina falou que Deus colocou eu do lado dela, né? O chato para exercitar a fé, a paciência dela, né? Mas a fé é a mesma coisa. Senhor, eu quero que a minha fé cresça. Ele vai dar oportunidade para a fé crescer. Olha, a graça supõe a natureza. A graça de Deus supõe o exercício da nossa vida, sempre. A graça de Deus supõe sempre o nosso esforço. Mas é bom, porque depois da tempestade vem a bonança. Depois do problema, da dificuldade, vem a tranquilidade, a paz. E isso é um caminhar da nossa vida. Sempre um caminhar. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Aguinaldo Matos, bom dia. Angélica Creis, Nete Silva, Leônia, Rogério. Ô, Rogério, bom dia. Kátia Fátima, Rogério, pai da Ana Cássia. Josiane, eu sempre tenho que falar isso, né? Eu falo e falo que eu tenho que falar. Maria do Rosário, bom dia, verdade, Santana, obrigado. Lourdes Alves, Angélica, Deusa, Nelma, Aniele Fernandes, bom dia. Ira Magalo, bom dia, que Deus abençoe. Muita paz, muita alegria a cada um de nós nesta manhã de segunda-feira, né? Temos. Oi? Ah, tem que falar da live, Alguém não fez o banner da live ainda, sabe? Ah, não é isso para falar? Ah, é para convidar sobre a live. Está me chamando a atenção aqui, pessoal. Essa é a Karina. Nós vamos ter uma live quarta-feira, tá bom? A Karina está pondo na tela aí do pessoal do Facebook. Olha bem, a live da quarta-feira, nós não vamos querer nessa live ficar fazendo prognósticos do fim do mundo, não é nada disso, né? Nem somos profeta para isso, nem é hora e Deus não quer nada disso. Mas na quarta-feira que vem agora, 7h30, né, Karina? Nós vamos fazer uma live falando sobre a ação de Deus no mundo, dentro da história e na realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Nessa realidade baseada na Sagrada Escritura. Não é um prognóstico do fim do mundo, de forma alguma, mas uma análise coerente, pelo menos nós tentaremos fazer uma análise coerente a respeito de tudo que já aconteceu na história e a respeito do que está acontecendo na nossa história a partir da ótica divina. O que Deus está querendo com tudo isso? Não é isso? Nós vamos buscar fazer essa análise. Vai ser um bate-papo muito legal. Você pode fazer perguntas também, pode entrar na live e fazer as suas perguntas. Nós teremos aí pelo menos uns 40 minutos, no máximo 1 hora de live, falando sobre esses assuntos, tá bem? Mas assim, fazendo uma boa análise também da nossa história, da história do povo de Israel, enfim. Vamos fazer um caminho nesse sentido. Então eu convido você que você convide também outras pessoas, o seu pároco, os coordenadores da sua paróquia, enfim, todo mundo que você conhece, sua família, seus amigos, para estar nessa live, para a gente ter um diálogo agradável a respeito da nossa vida, no mundo de hoje, como é que está, né? E talvez o caminho que tudo isso vai andar, por onde vai andar, né? O que Deus quer de nós e o que Deus quer que nós façamos nessa nossa caminhada, tá bom? Vai ser no Facebook, viu, Angélica Cris? Vai ser no Facebook.
É só no Facebook, né, Karina? Só... pode ser feito no Instagram. Vamos ver o que a gente decide. Mas pode ser feito no Instagram. A Karina falou. A Karina falou, tá falido. Tá, como é que é? É. Tá bem? Vamos juntos aí nessa caminhada, tá bom? Então, quarta-feira, 7h30. Tudo bem? Que Deus abençoe você. Um bom dia e olha, a tempestade vem, mas a fé, ela supera qualquer tempestade. E quando nós fraquejarmos na fé, clamemos, salva-nos, Senhor. E Ele dá a mão e a gente se salva. E Ele volta com a gente para a barca, que é a igreja. Que Deus abençoe. Muita paz, muita alegria no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.